Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para esse nosso vídeo. Hoje eu trago essa temática que é para falar sobre sexo, prazer ou controle. E aqui dou início a mais duas outras reflexões que será que o sexo diário garante uma relação saudável? Ou será que a gente acaba confundindo esse tipo de intimidade com uma compulsão? Ele é um tema que ele aparece com uma certa frequência no meu consultório e eu estou trazendo aqui para mais uma vez refletirmos juntos, trazendo aqui também aprofundamentos para mim e também proporcionando aí, compartilhando aí contigo essas mesmas buscas que eu fiz nesse meu aprofundamento e que isso possa repercutir aí de você, para você de alguma forma positiva. Assim eu espero. E aí, então, a gente inicia esse momento, que é o momento de será que existem pessoas que acreditam nisso? Sim. Existem muitas pessoas que vão acabar buscando essa segurança emocional através de uma intimidade que é via sexual. E ela acaba então acreditando que para a relação ser uma relação feliz de casal, é preciso ter sexo todos os dias. E aí, acaba sendo uma busca de intimidade através da transa e através de um gozo que ele vai ser um gozo só no sexo. E aqui eu quero então prosseguir, mas prosseguir através de um olhar, através da psicanálise, que é uma abordagem que eu sou fascinada desde muitos anos, ela já me acompanha eu enquanto paciente e agora estou aí navegando na psicanálise, me tornando uma psicanalista. E trago então essa outra reflexão: será que libido é só uma energia sexual? E aí a gente vai navegar juntos aqui para a gente entender porque esse assunto de libido ele apareceu junto com essas hipóteses de sexo todos os dias. Será que essa libido ela é só algo sintomático na nossa fisiologia, no nosso corpo, no nosso biológico? Ou será que a gente não poderia também cuidar dela como uma outra forma, através de uma outra percepção, que aí eu trago a percepção do Freud, nosso amigo Freud. E ele vem dizer que a libido, ela não é apenas biológica. Ela não é só uma necessidade fisiológica. Ela também é uma necessidade, acaba se tornando uma energia através da pulsão. Ele quer dizer que essa libido, que essa energia, ela acaba acontecendo na nossa vida não apenas intencionada só para o sexo, mas que através dessa libido ela vai acabar se expressando em todas as áreas da nossa vida. De uma forma bem simbólica, e a psicanálise é isso, ela trabalha muito com a simbologia das coisas. E aí o Freud ele conta para nós que a libido vai acabar se direcionando para se tornar uma energia de vida. Então a libido ela não é intencionada só para transa, só para o gozo no sexo. Ela vai ser trabalhada também para que a gente expresse a nossa criatividade, expresse a nossa conexão com pessoas e com situações e com coisas, para a gente acessar o prazer de estarmos vivos, muitas vezes uma sensação de realização nas uniões. E isso ele vem trazer como uma simbologia da energia de Eros, como sendo algo relacionado à pulsão de vida. Só que não existe só esse tipo de pulsão para o Freud, e ele vai contar para a gente que a pulsão de morte, que é simbolizada pelo Thanatos, na verdade é um movimento que a gente vai perceber nos comportamentos repetitivos, como sendo destrutivos, como sendo compulsivos,
como sendo algo de retorno ao inorgânico, ou seja, para uma energia de morte. Quando a gente olha então para isso, percebemos uma fixação repetitiva, ou seja, uma compulsão que ela vai acabar acontecendo quando a gente não encontra outros caminhos que sejam mais criativos para que a gente possa sentir esse prazer ou experimentar esse gozo gostoso na vida. Não é gozar só no ato sexual, né? E aí, quando isso acaba se tornando uma exigência de sexo todo santo dia, esse acaba não sendo o desejo apenas erótico, mas sim uma repetição. E essa repetição, ela vai se transformar em uma forma para garantir um controle que vai reduzir sintomas de ansiedade. E aí faz todo sentido a gente pensar de que existe uma pessoa que acredita que fazer sexo todo santo dia é onde eu vou encontrar a minha segurança, não apenas só o meu prazer. E aí, quando a gente olha primeiro para essa libido do Freud, ele vai dizer que o sexo todo santo dia, ele pode ser visto não como uma vitalidade que a gente olharia para o Eros, se a gente pudesse expressar ele de outras formas na vida. Mas se ele está muito intencional e focado, direcionado apenas para a área sexual, isso acaba se tornando uma compulsão, porque é uma repetição e que ela vai se tornar muito empobrecida nessa experiência, ao invés de ser algo muito expandido, que é o que tanto Freud quanto Jung também pregam. Eles acabam sintonizando ali em vertentes diferentes, mas é esse olhar, né, de energia para a vida, para organizar e expressar essa energia de outras formas na nossa vida. Só que uma das coisas que eu quero trazer aqui também, para a gente poder pisar no chão, talvez um pouco mais firme nesse entendimento, é trazer também a percepção sobre a insegurança do nosso apego. Lembrando que apego é aquele vínculo em que a gente aprendeu a se sintonizar com as nossas figuras primárias, que são os nossos pais, pai e mãe, ou figuras de cuidados, de cuidadores, avós, tios que foram muito influentes na nossa infância. E aí, se eu tive ali uma dança, um movimento que me trouxe muita percepção de inconsistência, eu não consegui sintonizar dentro de mim uma segurança emocional, eu vou então trazer ao longo da minha vida uma percepção de vínculo inseguro. E aí então, como é que eu vou me sentir seguro? Aí é como se eu desse um bypass, né? Como se eu tentasse dar uma rasteira na minha psique e conseguir essa segurança de uma outra forma. Só que essa outra forma acaba se tornando disfuncional. E é por isso que a gente acaba modulando em apegos, que é, por exemplo, o apego ansioso ou o apego desorganizado. Então a gente acaba confundindo o sexo com essa necessidade de aproximação, para a gente se sentir bem, para a gente regular emocionalmente. Então, esse preciso transar todo santo dia acaba funcionando como um remédio rápido contra essa angústia da sensação de rejeição e abandono que a gente traz desde muito tempo. Pode ser que às vezes você até teve um apego seguro na sua infância, mas acabou desenvolvendo ansiedade, ou às vezes um processo de evitação, mas aqui a gente está trazendo mais essa questão do ansioso, por essa necessidade constante de encontrar essa intimidade nessa proximidade do sexo. E aí a gente também precisa de trazer o olhar, que é o olhar do conceito da codependência. Porque quando a gente se adapta ao desejo da outra pessoa, a gente faz isso justamente para a gente não perder o vínculo a todo santo custo. Então, pode ser que eu não queira fazer o sexo e eu vou lá, faço o sexo contra a minha própria vontade,
justamente porque eu tenho medo de ser abandonada. Isso aqui também entra nesse caso do apego ansioso ou de um apego desorganizado. A gente também pode acabar se sentindo pressionada quando a gente encontra esse padrão e para a gente não decepcionar ou para a gente não perder esse parceiro da gente, a gente acaba cedendo e fazendo coisas que são contra a nossa vontade real, contra o nosso desejo inicial, que é, não, eu quero me expressar nessa intimidade, mas em uma intimidade também de outras formas. Porque será que existe intimidade na relação a dois só através do sexo? Ou será que existe uma intimidade que ela pode perpassar outras nuances na relação? Isso precisa de ficar muito evidente para nós, de que é muito gostoso a gente ficar junto sem precisar de estar transando, sem precisar de existir penetração. Quando a gente traz então o olhar da psicanálise relacional, que eu sou extremamente apaixonada, a gente vai olhar primeiro para o Mitchell, que ele é um baita psicanalista relacional, e ele vai primeiro mostrar pra gente que o sexo ele pode ser usado como uma via de encontro entre duas pessoas, mas ele também pode ser utilizado como uma via de defesa contra esse encontro. E aí a gente vai mergulhar aqui um pouquinho com relação a isso. Porque aí o Mitchell vem contar pra gente sobre essa sexualidade nessas duas funções. A função primeira do encontro é esse onde o sexo acaba se tornando, sim, uma expressão genuína, original, de um desejo de querer estar junto, de conhecer e de ser conhecido pelo outro, navegar juntos ali nesse desejo gostoso. Então, existe aí, nesse encontro, uma vulnerabilidade, ou seja, não existe defesa, não tem máscaras. Eu não preciso de estar vestida de uma armadura para entrar em contato com o outro, né? Existe uma troca, existe uma expressividade através da criatividade, de querer estar ali se apaixonando nesse movimento, que é um movimento espontâneo. Então o prazer ele acaba se misturando nessa intimidade. Só que quando a gente entra num viés que é nesse da defesa contra esse encontro, o que que isso significa? Que aqui o sexo acaba sendo utilizado para evitar uma verdadeira vulnerabilidade. Então, por exemplo, quando existe alguém que pede por um sexo todo santo dia, pode ser que esse ato esteja servindo como um atalho para não encarar outras dimensões dessa intimidade, dessa relação a dois, como por exemplo, conversar sobre medos que estão latentes, mas que ao invés de falar sobre isso, prefere entrar nesse viés de fuga, que é muito mais prazerosa e acaba a conversa por ali. Ou eu não quero demonstrar fragilidades, também vamos seguir para essa intimidade sexual e ali acaba o assunto. Ou para evitar silêncios, também preciso de acessar essa outra via de atalho para que esse silêncio seja rompido, porque às vezes, muitas vezes, o silêncio acaba gerando em mim um desconforto tão gigantesco que eu preciso fazer com que esse silêncio acabe, porque isso me traz uma angústia, uma ansiedade. Então é como se o corpo se tornasse esse escudo que onde o encontro físico existe, mas o encontro emocional acaba sendo evitado. Então, quando eu olho para esse caso, que são vários casos que eu tenho, com essa mesma com esse mesmo olhar, né, onde eu preciso de sexo sempre para eu me sentir próximo ao outro, a gente precisa então de entender que essa é uma forma de tentativa de garantir essa proximidade por meio da frequência sexual, mas ao mesmo tempo evita encarar essa insegurança e esse medo de abandono que leva a essa obrigação, a essa exigência. A Jéssica Benjamin, que também é uma psicanalista relacional,
ela vai falar da intersubjetividade erótica. Eu sei que é um termo, mas eu vou traduzir aqui para nós, que é algo que eu sou apaixonada e eu quero aprender também a contar para você numa linguagem mais tranquila da gente entender. Então, o que que isso significa? Onde o prazer surge no reconhecimento mútuo, ou seja, subjetividade é aquilo que está dentro, inerente no nosso mundo, dentro de mim, dentro de você. São coisas diferentes, são percepções diferentes, são sensações, são opiniões, são modelos, moldes, onde é tudo muito singular, é tudo muito único. Mas que quando existe essa intersingularidade, existe uma conversa, existe uma troca, onde eu olho para você, reconheço todo esse mundo interno, tanto organizado quanto desorganizado, mas que para mim é algo tão bonito, tão belo e ao mesmo tempo tão encantador e muitas vezes chama a gente, convida a gente, né? E aí é nessa curiosidade, nessa vontade de querer conhecer mais. Por isso que ela vem trazer esse desejo de querer mais. Então, quando esse sexo vira essa exigência que ela é unilateral, ou seja, eu preciso fazer sexo todo santo dia, esse desejo acaba perdendo esse caráter de reconhecer no outro o gostoso e o prazeroso e acaba indo em mais uma vez na direção de um controle. Então aqui a gente entra mais uma vez nesse entendimento de intimidade versus controle. Mais uma vez refletindo, será que intimidade é isso? Ou será que essa repetição acaba se tornando um controle para evitar que assuntos e que dinâmicas que precisam de ser vistas com mais profundidade venham à tona. Então, quando o sexo nasce desse reconhecimento a dois, mútuo, existe um espaço para expressar essa criatividade, o desejo, a espontaneidade, esses gozos que ele vem sem a gente esperar. Quer coisa melhor do que isso? E aí, quando o sexo, a transa, acaba se tornando uma obrigação, esse preciso transar todos os dias para você se sentir seguro ou segura, o outro deixa de ser um sujeito desejante e passa a ser um objeto para regular a sua emoção. Ou você se torna um objeto para aplacar e para acalmar a ansiedade do outro. E aí eu te pergunto, como é que fica você? Então, o resultado disso é que ao invés da gente sentir prazer, a gente entra num processo de aprisionamento. Então, vamos dizer que você é o que está sempre cedendo. Então, você acaba sentindo que não existe escolha. Não existe espaço de escolha se você também tem um apego ansioso ou desorganizado que não foi trabalhado ainda. Você vai entrar em contato muitas vezes com esse lugar que é um lugar onde você vai estimar muito mais o outro, prezar muito mais pelo prazer do outro e que você vai entrar então nesse lugar de função. Você precisa então funcionar dessa forma para manter a relação. E aí, mais uma vez, a gente traz um olhar de codependente, que é o poder, é o sentir que precisa ceder para não perder o vínculo. Só que existe um custo. O preço disso é pagar esquecendo e deixando de lado seus próprios desejos. Já o Thomas Ogden, ele vai trazer um outro olhar que ele vem somar muito com tudo isso também, que é muito bonito, que é a ideia do terceiro analítico. E ele vai acabar se compondo e sendo criado nesse espaço entre as duas pessoas, onde existe o florescimento de uma intimidade verdadeira.
Então, não é apenas um ato sexual, não é apenas uma transa, não é apenas dois corpos ali se entrelaçando de forma biológica, fisiológica. Mas ali a gente está olhando uma criação, uma composição, uma terceira composição. Um mais um é dois. Só que aqui a gente vai formar o três, porque quando esse terceiro acontece, o conteúdo dele, a soma dele se dá através de gestos, de olhares, de cuidados, e a gente poderia, talvez, identificar isso como sendo a relação. O conteúdo da soma dos dois é o resultado de uma relação. Então, para o Ogden, quando duas pessoas entram em um contato profundo, pode ser através de uma análise psicanalítica, ou pode ser, nesse caso, como a gente está cuidando sobre relação amorosa, vai surgir então, para além dessas duas pessoas, um terceiro, que é esse espaço compartilhado da relação. Então, não existe aqui, o Ogden vem convidar a gente para esse olhar. Não é o só eu e nem só o você, mas existe o que nós criamos juntos, que são os olhares, que são os gestos, que são as histórias, que é a linguagem própria do casal. Quando eu vou conversar com outras pessoas, eu tô ali conversando como Nádia. Quando meu marido chega dentro de casa, dependendo do meu desejo, dependendo da minha forma de expressão, eu converso de uma outra forma, a minha tonalidade da voz muda, os meus gestos, tudo muda. Então, esse terceiro, ele acaba sendo um lugar onde essa intimidade verdadeiramente acontece. Então, no sexo, não é só o meu prazer, nem só o seu prazer, mas o prazer de estarmos juntos nesse espaço de encontro de duas pessoas. Então, quando existe uma intimidade que ela acaba reduzindo a uma exigência, a uma obrigação, a uma função em que você deixa de ser você para atender uma necessidade do outro, esse terceiro, que é esse lugar construído a dois, desaparece e vai sobrar só esse ato repetido, compulsivo, sem ter essa riqueza de detalhes, sem ter essa expressão da criatividade que acaba nascendo desse encontro que é tão genuíno e verdadeiro. E aqui o que fica para gente perguntar para essa pessoa ou para esse casal seria: o que vocês estão criando juntos além do ato sexual? Que espaço entre vocês dois permite que exista um prazer nesse encontro de um com o outro, para que esse gozo, esse desfrutar de um com o outro aconteça não apenas no gozo do sexo, mas no gozo do compartilhar uma vida a dois. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.